Olá, eu sou Mariana Schlickman e este é mais um vídeo do Mundo Multipolar. Hoje finalizamos a trilogia dos Impérios Decadentes com o tema Os Desafios do Império e o Fim da Hegemonia Estadunidense. Mas antes de dar continuidade, por favor, curta nosso vídeo, se inscreva no canal, ative lá esse sininho para receber as notificações de novos vídeos. É uma ação bem simples, gente, é rapidinho, mas isso nos estimula a produzir mais e melhor. Então vamos lá. Como nós sabemos, o Império Estadunidense ele desenvolve uma estratégia global cujo objetivo é manter a sua hegemonia, e ele utiliza para isso a sua capacidade de se apropriar de tudo que o mundo produz em benefício próprio, em especial das suas classes dominantes, através do sistema econômico, político, militar que ele organizou e que ele lidera. É importante dizer que a estratégia do Império em relação aos países subalternos ela é distinta da sua estratégia em relação aos países que considera seus adversários, como a China e a Rússia. No caso desses países subalternos, que são praticamente províncias, como Brasil, França, República Tcheca, Coreia do Sul ou Nigéria, a estratégia de preservação da hegemonia política em relação às províncias utiliza alguns instrumentos, como esses daqui. 1. Treinamento de elites civis e possíveis futuros líderes, quem não quer afinal uma bolsa para Harvard. 2. Organização de seminários e programas para jornalistas e também economistas, juízes, procuradores, policiais. 3. A defesa de liberdade de ação para as ONGs, muitas criadas e financiadas por eles. 4. Defesa de liberdade de acesso à internet, para acessar as redes sociais deles e manipuladas por eles. 5. Financiamento de organizações políticas, lembram do MBL e do Instituto Milênio? 6. A prática de lawfare. E um parênteses aqui para explicar que lawfare é a instrumentalização do sistema jurídico como uma arma, utilizando direito para perseguir e punir inimigos. Lava Jato, querida, é você? E 7, a cooperação com os juízes da província, tipo Sérgio Moro, que permitiram a destruição da indústria de construção pesada no Brasil e a perseguição judicial a lideranças populares na América Latina inteira, sintetizada nesse negócio chamado de luta contra a corrupção. Há outros instrumentos, mas esses são os principais, os que estão na moda hoje. Os Estados Unidos eles são hegemônicos há tanto tempo que, como a Inglaterra dos anos 50, eles se esmeram uma política imperial em relação aos países do sul global, esmagando opositores, disseminando guerras e sanções unilaterais. A famosa política de soma zero, onde eles sempre ganham e todo mundo sempre perde. Enquanto China e Rússia focavam no seu desenvolvimento, os Estados Unidos e seus aliados desde os anos 80, eles reduziram os investimentos em educação, precarizaram a força de trabalho com a perseguição ao sindicalismo e a retirada de direitos trabalhistas e desmontaram seus sistemas de bem-estar social. A expectativa nos Estados Unidos já vem caindo desde 2017, gente, nem no Brasil é assim, e diminuiu um ano completo com a pandemia. A qualidade de vida também vem diminuindo, assim como o poder de compra das famílias que têm menos oportunidade de mudar de classe social hoje do que há 50 anos, o que coloca os Estados Unidos entre as piores desigualdades sociais do mundo. Toda essa piora na qualidade de vida e retirada de investimentos levou a uma perda significativa na capacidade de inovação, como o desenvolvimento de inteligência artificial, internet de alta velocidade e manutenção do arsenal nuclear e de produção de mísseis supersônicos, o que poderia ajudar o país a crescer de uma forma orgânica. Eles pregaram com ainda mais força, após o fim da União Soviética, a estratégia de globalização. Isso significou a transferência de empresas dos Estados Unidos para diferentes países do mundo, como China, Índia, Indonésia, Paquistão, promovendo uma gigantesca desindustrialização dos países centrais, com exceção da Alemanha, e com ela a perda de empregos estáveis e de qualidade, e levando também a uma crescente financiarização da economia. Soma-se a essa cereja do bolo os trilhões gastos na chamada Guerra contra o Terror, que em 2 décadas esvaziou os cofres estadunidenses, mas não conseguiu atingir seu objetivo. E qual era o seu objetivo? Era acabar com o terrorismo, com os vilões do mundo? Não, era ter controle sobre o Oriente Médio e sobre o seu petróleo. E, bom, falharam. Após o America First do governo Trump, com seu unilateralismo, mas que teve o mérito, pelo menos, de identificar a China como um verdadeiro adversário do império hegemônico, Joe Biden propõe o America is Back, ou seja, o retorno da diplomacia no trato dos problemas internacionais. Isso seria lindo, isso seria maravilhoso, seria perfeito, mas não se enganem, pois não se trata de um retorno ao multilateralismo focado na centralidade da ONU e na Carta das Nações, associada ao respeito à soberania dos povos e na não ingerência nos assuntos internos dos Estados-membros. Pelo contrário, mas muito pelo contrário. Porque se trata de reconstruir as relações com os aliados ocidentais, revigorando o G7,
que um dia foi o grupo dos países mais industrializados, mas não é mais. A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e a gente tem um post no Instagram explicando o que é a OTAN. O Quads, que é a Aliança de Defesa do Indo-Pacífico, que é composta por Austrália, Japão, Índia e Estados Unidos. Ou os 5 olhos, Five Eyes, o sistema de vigilância que une Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Grã-Bretanha e Estados Unidos. O objetivo é fortalecer esses blocos para agir à margem das Nações Unidas, naquela vibe que a gente já comentou de criar as regras, impô-las ao resto do mundo, mas não segui-las. Mas o que o Império ele não se dá conta é que grupos como o G7, logo após a Segunda Grande Guerra, controlavam 2/3 da economia mundial. Só que hoje é o contrário e caminha decisivamente para a irrelevância. É só ver quem são as maiores economias hoje no mundo. Lembrando que alguns membros de OTAN e G7 da vida, como a Alemanha de Angela Merkel e a França de Emmanuel Macron, ainda estão interessados em uma Europa capaz de exercer uma autonomia estratégica e fundada em objetivos de longo prazo. Por isso eles buscam, mesmo com os Estados Unidos ali no seu cangote tentando sabotar, independência energética por meio do acesso ao gás russo e também produzir mercadorias de alto valor agregado para uma classe média chinesa de 800 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, Joe Biden, para fortalecer os Estados Unidos, anunciou 6 trilhões de dólares em investimentos em infraestrutura. O mundo se pergunta de onde eles vão retirar os recursos para isso. Afinal, os Estados Unidos são a nação mais endividada do mundo, devendo cerca de 29 trilhões de dólares. 3 trilhões apenas para a China. Como eles vão fazer isso? Vão sair por aí imprimindo moeda sem lastro? Provavelmente, bem provavelmente. O que nos remete a um grande problema. O poder estadunidense não se baseia na condição de ser a manufatura do mundo, mas de ser um gigantesco cassino financeiro e também no domínio do dólar como meio de transações comerciais. Por isso, eles usam sanções econômicas unilaterais que permitem que eles e seus amiguinhos se apropriem de fundos de Irã, Venezuela, Cuba, entre outros, como uma forma de atacar os seus inimigos. O problema é que essa prática ela já foi identificada pelos líderes do Sul Global, que têm estimulado a substituição do dólar como moeda internacional. Por exemplo, a Rússia pretende eliminar todas as verdinhas do seu fundo soberano. E nas relações comerciais entre China e Rússia, metade já é transacionada em yuan, que é a moeda chinesa. E os BRICS um dia sonharam com a sua própria moeda. Quem sabe, né? Nós estamos falando aqui que a Disney, Hollywood e Miami vão fechar e que os Estados Unidos não vão mais existir? Não. Estamos mostrando que os pilares que os transformaram e os mantiveram enquanto império estão ruindo, e alguns inclusive já ruíram. Mas isso não significa que eles desistirão facilmente do seu posto ou que se tornarão irrelevantes. Pelo contrário, eles têm feito de tudo, desesperadamente, para se manter enquanto o único polo de poder no mundo, mas a mudança ela já é inevitável. Pelo seu tamanho e pelo que representam, os Estados Unidos sempre serão um país importante. Mas quanto antes procurarem aceitar e se encaixar de forma harmônica no mundo multipolar que está emergindo, melhor, pois todo mundo vai ganhar. E sim, a palavra é aceitar, pois essa nova ordem internacional, ela defende uma humanidade de futuro compartilhado, na qual os povos possam exercer livremente a soberania sobre o seu território, e eles terão que se acostumar a não ser mais os donos da bola, do parquinho, do uniforme, do apito e do juiz. Mas afinal, o que é esse bendito mundo multipolar que a gente tem falado aqui e que inclusive é o nosso nome de guerra? Bom, nós vamos criar aqui uma expectativa por enquanto e vamos explicar isso só no próximo vídeo, pode ser? É isso, até lá!